Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network neste mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo. É isso aí, galera. Depois de uma vitória um pouco mais tranquila, um pouco mais suave contra o Denver Broncos, o Baltimore Ravens volta para casa e mais um prime time, dessa vez para enfrentar o Indianapolis Colts. Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com o João Gabriel Gelli. Bom dia, João. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. Vamos nos preparar aqui para mais uma semana, né? Mais um jogo de prime time. E na expectativa, obviamente, do nosso lado de mais uma vitória do Ravens. Assim espero também. E conosco aqui para falar do Indianapolis Colts, ela que agora é ex-Colts Brasil, né? Mas é camarada nossa, amiga nossa de longa data, Carol Vago. Carol, é sua primeira vez aqui, então seja muito bem-vinda a essa humilde residência. Fica à vontade, não repara na bagunça, a cerveja tá na geladeira, a casa é sua e o microfone é seu também. Fala, pessoal. Bom, como você falou, primeira vez que eu tô aqui, eu agradeço muito o convite. Tem um tempinho que eu tô fora aí da produção de podcasts, mas vamos lá, que vai dar bom aí pra falar desse jogo. E também, já tava até esquecendo aí, já perdi o costume. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo. Um público diferente aí nessa semana de gravação. É isso aí, galera. Prime time de novo. Baltimore Ravens aí nessa sequência de jogos agora em casa. Vamos ver o que esse time nos espera. Vamos lá, Carol. Vamos começar com um ponto aqui que me deixa muito intrigado. Há pouco tempo atrás, algumas temporadas atrás, falava-se muito na linha ofensiva do Indianapolis Colts, que era uma das melhores linhas ofensivas da liga. Com a chegada do Quentin Nelson, então, essa linha ofensiva deu um up danado, era realmente algo invejável, uma das melhores da NFL. Chegamos em 2021, e aí eu vou ler sobre o jogo contra o Seattle Seahawks. O Carson Wentz me sofre 10 QB hits, incluindo 3 sacks no jogo, se eu não estou fazendo a conta errada. Eu vi o jogo contra a Tennessee mais cedo e o coitado do Carson Wentz apanhou que nem brinquedo de cachorro. Sabe quando você aperta e faz aquele barulhinho? Então, cara, essa que aconteceu, tônica, né? O que aconteceu com essa OL? Cara, é difícil. Você falou do jogo contra os Seahawks, você falou do jogo contra os Titans, e mesmo do jogo contra os Dolphins, o Wentz tem apanhado pra caramba. Então, pra entender um pouco melhor do que aconteceu com essa linha ofensiva, eu vou voltar um pouquinho no tempo, se vocês me permitirem. A linha ofensiva, como você bem falou, era uma linha ofensiva muito bem estruturada. De fato, era tida como uma das melhores da liga. E entrando para essa temporada, nós, torcedores, tínhamos a expectativa de que ela continuaria muito bem. Só que aí começou a enxurrada de problemas. E aí, para pensar em todos esses problemas, a gente tem que começar lá no início dessa off-season. O primeiro baque que a linha ofensiva sofreu foi a aposentadoria do Castonzo. O Anthony Castonzo vinha sendo provavelmente um dos melhores jogadores do time desde 2011, quando ele foi draftado. E o Colts sofria muito quando ele não estava em campo para jogar ali de left tackle. Ele era um cara da segurança, ele era um cara de extrema confiança para os técnicos, para os jogadores.
especialmente para o Luck, enquanto ele ainda estava no time. E depois de uma lesão bastante complicada que ele teve na temporada passada, ele resolveu aposentar, apesar de ainda ter um ano de contrato com o Colts para essa temporada agora de 2021. Então ali você já tem o primeiro baque que a linha ofensiva sofreu. Temporada passada, quando ele não estava, a linha ofensiva foi mal. E tradicionalmente essa linha ofensiva do Colts costuma começar a temporada mal, digamos assim. Apesar de ter esses bons nomes. Mas o baque do Castons já foi enorme. Porque você perde o teu principal cara em termos de liderança, em tempo de equipe e que vai proteger o teu QB. Que foi essencial para proteger o Rivers temporada passada. Então você já tem que fazer uma reposição muito complicada de ser feita, na verdade. O Nelson era provavelmente o único cara da linha ofensiva que tem jogado bem nessa temporada. Só que ele perdeu praticamente todo o training camp com uma lesão no pé. Uma coisa bem bizarra, na verdade. Foi até uma lesão que também aconteceu com o Wentz. O Nelson tinha um pequeno ossinho no pé que estava ali a vida toda dele. E esse ossinho que não deveria estar ali simplesmente se mexeu do lugar. E ele teve que fazer cirurgia. Então você já começa a ver umas coisas bizarras acontecendo, né? E depois de começar a temporada, ser o único cara bem da linha ofensiva, lesão no pé, tornozelo, tá no injury reserve. Então vocês não vão ver ele em campo contra os Ravens. Ele já não jogou o último jogo contra os Dolphins e se lesionou durante a partida contra os Titans. O Kelly tá muito mal. Ele perdeu boa parte do training camp também por conta de uma lesão no cotovelo. Então, assim, ele tem sido realmente terrível. Entre todos os center da liga, ele tem sido o que mais cedeu sacks empatado e o que mais cedeu pressões entre os center que a gente for analisar. O Glowinski, que era o ponto mais fraco, digamos assim, dessa linha ofensiva, mas que jogava muito bem, também não tá bem, o entorno não tá bem, ele continua não bem. E o Braden Smith, que foi um cara que a gente tinha alta expectativa, renovou o contrato nessa off-season também, e teve até voto para ao Pro na última temporada. Também não começou bem, começou jogando também machucado. É até curioso como os jogadores do Colts começam a temporada machucado e todo mundo começa com todo mundo saudável. É até um ponto que a gente discute dentro da nossa própria torcida. E não começou bem, machucou, jogou um jogo ainda com lesão e depois também tá lá parado. Então, a linha ofensiva do Colts hoje, que tem de titular, seria o Fischer, que tá voltando de lesão de Aquiles. Isso já jogou um jogo e meio completo, que não tá bem. O Kelly, que tá com problema de ter ficado machucado boa parte do training camp. O Glowinski. E reservas, que, como a gente sabe, é difícil encontrar titular bom para a linha ofensiva na NFL. Reserva, então, é mais difícil ainda. Então, tudo que você pode imaginar de problema em termos de lesões, jogadores jogando mal, tá acontecendo com a linha ofensiva do Colts, digamos assim. A bruxa tá completamente solta e, realmente, a linha ofensiva é até difícil explicar alguns jogadores jogando tão mal como eles têm jogado. Apesar de alguns a gente já esperar um pouquinho, que não seria o ideal. Mas o resumo, e isso foi só um resumo, da nossa linha ofensiva é esse hoje. Meu Deus do céu, se isso é o resumo, eu não quero ver a obra completa não, porque, gente do céu, é muita coisa, lesão pra lá, jogador jogando mal pra cá. Gelli, pelo que ela tá contando, eu já tô vendo o Aue jantando o Carson Wentz na segunda-feira, cara. Oremos. Com certeza é o que vai acontecer, com certeza. Até porque o Carson Wentz é um cara conhecido por segurar um pouco a bola, tentar esticar a jogada, né? Então ele não é um cara que é muito amigável para sistemas que a linha ofensiva não está atuando na sua melhor forma. Isso somado com todas as lesões, perder um dos principais jogadores da linha ofensiva da NFL, no caso do Quentin Nelson, é realmente prejudicial para os planos ofensivos do Colts como um todo. Né? Porque é um time que gosta de correr com a bola, tem o Jonathan Taylor como uma boa arma, tem o Naheem Hines também como uma boa arma, né? Eu acredito que muito das tentativas do Colts ofensivamente para essa partida devem passar por esse ataque terrestre, né? Eu queria perguntar para a Carol como que ela vê isso, ela concorda ou se ela acha que o ataque aéreo pode tomar alguma sobreposição nessa partida. Assim, até para complementar essa questão da linha ofensiva, como você falou, o Wentz de fato traz alguns problemas. Essa temporada, particularmente, eu não acho que ele tenha sido um grande problema. Tem muita coisa acontecendo de errado no time,
como já deu para explanar um pouquinho ali, né? De fato, ele, em alguns momentos, ele segura demais a bola e a gente mesmo fala, poderia jogar a bola fora, enfim. Mas quando você tem uma linha ofensiva que, em termos comparativos, na temporada passada, cedia no máximo 18% de pressão em seus snaps de passe, e por essa temporada tem cedido quase 50% de pressão nesses snaps de passe, e uma linha ofensiva que não está conseguindo ganhar 50% dos bloqueios, também jogada de passe, e são dados que a gente tem ali dos jornalistas que cobrem o Colts. Então, assim, é difícil você, em algum momento, se apoiar no jogo aéreo. Então, o que aconteceu muito no primeiro tempo do jogo contra os Titans, e especialmente no jogo contra os Dolphins, é exatamente isso que você falou, se apoiar no jogo terrestre. O Taylor hoje está com 4,7 jardas por tentativa de corrida. O último jogo, em especial, ele foi muito bem, foram mais de 6 jardas por tentativa. O meu medo, e no caso, possível felicidade para vocês, é que em determinados momentos do jogo, parece que o Wright esconde ele um pouquinho. No primeiro tempo contra o Titans, isso é um exemplo bastante claro, ele estava muito bem, jogando muito bem, sendo muito importante para o Colts não ficar muito atrás do placar, e aí no segundo tempo simplesmente ele não viu mais campo. E aí ao mesmo tempo você vê no jogo contra os Dolphins, em que ele teve mais de 100 jardas e teve o primeiro touchdown corrido dele na temporada, como ele foi importante até para dar uma plataforma boa para o Wentz. Por exemplo, teve jogada de play action, que a gente não vê muito, é o time que menos faz play action, se eu não me engano, nas 4 primeiras semanas. Eu vi esse dado que algum jornalista soltou, agora eu não me recordo a fonte precisamente, mas se o Colts conseguir dar um pouco mais de tranquilidade também pro Wentz, eu acho que ele pode ser decente. Não tenho grandes expectativas com ele, mas o Taylor é uma chave extremamente importante. Não só o Taylor, mas também o Nyheim Hines, como você citou, que é um cara que pode ser o escape em alguns momentos, aquele passezinho curto ou boas corridas. Ele teve a renovação dessa off-season também e é um cara importante para o nosso esquema, só que também não dá para ter certeza do que vai acontecer. Em um jogo ele tem muitos snaps, no jogo seguinte 2 snaps. Em outro jogo, contra o Titans, por exemplo, ele teve uma porrada de snap, e nesse jogo contra os Dolphins nem tanto. Então, assim, toques na bola também tem variado muito, então é difícil até de prever o que o Wright vai fazer. Então, assim, eu acho que a chave é alimentar o Taylor. Alimentar o Jonathan Taylor, porque ele é um dos caras que mais tem jardas acima da expectativa na NFL nessa temporada, entendeu? Temporada passada ele começou mal, que era a temporada de calouro, né? E foi muito bem na reta final. Então, assim, pra mim, a chave do jogo vai ser o jogo corrido pros dois lados. Mas mais ainda pro Colts, talvez, porque a nossa linha ofensiva tem sido terrível para proteger o Carson Wentz em jogadas de passe. Então, assim, num time que pressiona tanto o QB como o Ravens faz, eu acho que é praticamente inviável usar o jogo aéreo. A gente tem que gastar o máximo possível de relógio e ser o mais parecido possível com o que o Ravens faz em termos de ataque hoje em dia. Inclusive, se a gente pega os números desse ataque do Indianapolis Colts, a gente vê que o jogo corrido é a principal valência do time. Não são números muito expressivos, mas, por exemplo, a melhor posição dos Colts é dentro do ataque corrido, onde ele está em 15º com 112 jardas terrestres. Então, provavelmente, é algo que o Frank Reich vai ter que explorar. Outra coisa que ele vai ter que explorar, e inclusive é o que a gente estava conversando em off, pouco antes de começar a gravação, e você estava me alertando isso, é a respeito dos tight ends, né? Porque o Indianapolis Colts tem em mãos o Eli Cox e o Jack Doyle, e são dois caras que o Frank Reich pode usar se, usando as palavras que você usou em off e agora há pouco para se referir ao jogo corrido, se o Frank Reich não segurar muito a coleira desses dois, né? É um ponto que o Baltimore Ravens tem, assim, uma tradição em não conter muito o jogo com tight ends. O segundo nível da linha não é um setor muito eficiente. A gente esperava ali um pouco de melhora do Patrick Quinn, o Malik Harrison ali dando apoio. Essa melhora não veio no nível que gostaríamos, então provavelmente pode ser um ponto que o Indianapolis Colts pode explorar aí, né? Assim, falando especificamente dos dois jogadores, o Ali Cox e o Doyle. O Doyle é um cara que costuma ser uma bola de segurança importante. Temporada passada ele teve alguns probleminhas, ele teve um ou outro drop bem chatinho da gente ver, mas no último jogo mesmo, e contra os Titans, ele fez uma ou outra recepção importante, mas eu acredito que nesse jogo também vai ter uma questão muito importante do ponto de vista de usar esses caras
para proteger o Wentz também. O Doyle é um bom jogador bloqueando, é um bom tight end bloqueando. O mesmo vale para o Ali Cox, ele é realmente muito bom bloqueando. Só que aquela questão até que comentei com você em off, do Wright soltar um pouquinho a coleira desses caras, o Ali Cox é um cara que tem um bom potencial para receber bolas. No jogo contra os Dolphins, ele recebeu 2 touchdowns, ele foi um cara extremamente importante para o Wentz nesse jogo, e ele é um cara com envergadura, com mãos absolutamente grandes. Ele é um mismatch absurdo, que o Colts precisa explorar mais, do ponto de vista de tamanho. Ele é muito alto, tem a envergadura muito grande, as mãos grandes, e tem a capacidade de receber algumas bolas importantes. Então, como você falou, é um ponto que a defesa do Ravens tem uma fraqueza. Assim como a defesa do Colts cede muitas jardas e touchdowns bem idiotas, digamos assim, para tight ends. Então, assim, o Doyle sendo um cara de confiança e o Ali Cox, com a última atuação que teve contra os Dolphins, o Colts precisa usar esses caras, assim como precisa usar o Taylor. O problema é, às vezes a gente vê um cara com uma baita atuação e na semana seguinte ele quase não recebe snap. A tônica da carreira do Ali Cox no Colts é mais ou menos isso. Ele é um cara bom, com potencial, ajuda muito para bloquear no jogo corrido, ajuda a bloquear também jogadas de passe, mas às vezes o Colts tira ele do jogo, some ele do jogo. Então eu ficaria bastante feliz se o Colts conseguisse colocar esse cara para jogar também, especialmente agora contra os Ravens, e a gente vai precisar desses 2 caras nos 2 sentidos, para ajudar no jogo corrido e para ajudar no jogo de passe também. Se é uma fraqueza do Colts, se é uma fraqueza dos Ravens e o Colts tem esses 2 caras, eles precisam estar em campo o máximo possível. Porque, de fato, eles têm boa capacidade, eles foram importantes no último jogo, especialmente o Ali Cox. Então, é um cara que, aparentemente, o Wentz está criando uma boa confiança. Então, se já tem uma conexão interessante, usa isso. Usa isso, até porque o corpo de wide receivers do Colts tá bem baleado também. Não é já dos melhores, e tá sem o T.Y. Hilton, que tá com uma lesão séria também e não jogou essa temporada ainda. Então, esses caras vão ser extremamente importantes e eu espero que o Cox seja mais envolvido nesse jogo contra os Ravens também. E quando você fala de ataque aéreo, imagino que o Michael Pittman, nesse momento, seja o principal alvo mesmo do ataque, né? Até se você procura, tem até estatística que ele é o segundo wide receiver com mais jardas nessa temporada, entre os que não tiveram nenhum touchdown anotado. Isso talvez ajude a depor a favor do que você está descrevendo também, da participação do Ali Cox na Red Zone, né? Foi um ponto onde ele se destacou nessa partida contra o Dolphins, mas o Pittman parece ser o cara que move as correntes. O que você acha do confronto dele contra o Marlon Humphrey, a secundária do Ravens? O que você espera nesse sentido? Desculpa, só para complementar, eu também um pouco da participação do Zach Pascal, né, que eu imagino que seja o segundo alvo nesse momento, um ótimo bloqueador, mas que como percebedor em si não é o cara que gera tanto medo nas defesas adversárias. Sim, o Pittman, ele teve o melhor jogo da carreira dele em termos de jardas recebidas no jogo contra os Titans, foram mais de 100. De fato, foi o melhor jogo dele nesse sentido, e ele parece estar se desenvolvendo como o cara para ser o wide receiver 1 dos Colts. Particularmente, eu até acredito que o impacto dele tem sido um pouco menor do que a gente gostaria, especialmente por ser uma escolha mais alta. E aí, quando você toca no nome do Pascal, é importante também, porque, por exemplo, ele é o segundo recebedor do time em jardas, mas ele tem 3 touchdowns. Foram nas primeiras semanas, o que parecia que seria um cara também interessante para o Wentz usar. Só que a gente não vê aquela mesma consistência nesses caras. Ou o Pittman explode, ou vai ficar muito complicado. Porque se você não tem o T.Y. Hilton também para lançar muita bola em profundidade, para usar a velocidade dele, apesar dele ter alguns problemas dos últimos anos, o Pittman vai ser essencial. Mas eu não acho que ele vai ser um cara assim que vai ter grande impacto nesse jogo. Eu espero estar errada. Mas o Pittman também tem muito dessas. De fazer um jogo ruim, aí vai lá faz outro jogo muito bom, como foi esse caso do jogo contra os Titans, que ele teve muitas jardas, mas eu também esperava que ele fosse um cara mais importante para a red zone do time, e tem até um outro cara que assim, pode ser um fator que a gente dentro da torcida tem um pouquinho de esperança, que é o Michael Strahan, que é uma escolha de rodada bem lá no fundo do draft, e que, quem sabe, pode ser um cara interessante do ponto de vista de ser um cara grande, para tentar pegar aquela bola lá em cima, importante em alguns momentos. Ele já fez 1 ou 2 recepções interessantes nessa temporada, mas nada absurdo também. O Campbell
praticamente não fica saudável, então ele não vai ser um cara importante pro time, é muito difícil. E eu não particularmente não vejo o Pittman fazendo um grande jogo contra os Ravens. Não acho que ele vai ser um cara que vai fazer um grande jogo ali. E espero estar errada, enquanto vocês esperam que eu esteja certa, provavelmente. Mas eu acho que os tight ends vai ser um pouco mais importante do que os wide receivers nesse jogo, sim. Agora vamos virar a página e passar para o outro lado da bola, Carol. E quando eu te passei a pauta para esse preview, você falou que a parte da defesa te surpreendeu porque ela tá uma porra. Olhando de novo as estatísticas, óbvio, a gente não pode ficar olhando números fora de contexto, mas dentro das estatísticas, a defesa dos Colts não parece uma defesa tão pedestre, tão terrível assim. Tem números razoáveis ali. E daí nós olhamos para os confrontos, né? Semana 1, Seattle Seahawks, né? O Russell Wilson, Tyler Lockett, DK Metcalf. Semana 2, Los Angeles Rams, Matthew Stafford e Cooper Kupp numa sincronia que me espanta muito. Ou seja, já são 2 confrontos difíceis contra a NFC West que tá voando aí. E semana 3, rival de divisão, é o Tennessee Titans com um ataque assim estrondoso, onde você tem ali por terra você tem o Derrick Henry, eu consegui esquecer o nome do cara. Você tem o Derrick Henry e recentemente eles contrataram o Julio Jones para poder dar um boost nesse ataque aéreo. Ou seja, são 3 de 4 confrontos muito difíceis. Agora vai para Baltimore encarar os Ravens, que também é um confronto difícil, mas mesmo assim é uma defesa que, apesar de não ser uma ótima defesa, ainda tá ali tentando se afirmar. Você vê alguma saída da defesa conseguir parar o Baltimore Ravens nesse Monday Night? Olha, cara, foi até curioso, como você falou. Eu fiquei relativamente surpresa quando você apresentou alguns números ali pra mim, porque a defesa esse ano tem sido, assim, muito ruim comparado ao que foi ano passado em termos de agressividade de jogo, em conseguir jogar com mais energia. A gente sente uma defesa muito apática em alguns momentos. Por exemplo, os Ravens, apesar de ter tido alguns problemas aí, você pode poder até falar melhor do que eu nesse sentido, com os jogadores pro jogo corrido, running back, ainda assim é um time muito forte nesse sentido. Os Colts eram um dos melhores times parando o jogo corrido. Só que no início dessa temporada, o time vinha sendo terrível, muito, muito, muito ruim nesse sentido. Só que aí, ao mesmo tempo, nessa última semana, eu acho que até esses dados acabam sendo influenciados por ter uma amostra muito pequena, a defesa melhorou muito contra o jogo corrido. Estava cedendo, se eu não me engano, mais de 5 jardas por tentativa nas semanas anteriores, e aí depois contra os Dolphins, falei, 2,2 jardas por carregada do adversário. Então, assim, eu acho que até esses números não estão refletindo o que a gente sente. Nas temporadas anteriores, especialmente na temporada passada, a gente via a defesa muito forte contra o jogo corrido, só que aí nós perdemos um cara muito importante, como o Denico Autry, que foi até para os Titans. Então, assim, tem sido uma defesa bastante frustrante em alguns momentos. O Leonard não está bem, ele vem de uma cirurgia no tornozelo também, que está limitando muito a atuação dele. O Anthony Walker saiu e era um cara que ajudava bastante contra a corrida, chamava as jogadas na defesa, e ele saiu e foi para os Browns, acabou o contrato dele. O Okere, que não está respondendo bem, e aí você vê um cara que tem feito bastante diferença no time, que é o Julian Blackmon, safety. Chegou a temporada passada também. Ele é o cara com mais tackles no nosso time. Então, assim, não me parece muito legal quando o teu safety tem que fazer muitos tackles. E mesmo que ele seja um cara que se aproxima muito bem do box, não me parece uma coisa muito interessante, né? Porque mostra que ele tá sendo muito acionado. E a defesa, e aí quando você pensa que a gente tem que pressionar o Lamar Jackson nesse próximo jogo, e ele é um cara extremamente arredio, ele é um cara que consegue fugir da pressão com facilidade pela habilidade que ele tem com as pernas, né? E o Colts não consegue pressionar o QB adversário. O Colts praticamente não consegue pressionar o QB, e isso já era um problema na temporada passada, e aí para essa temporada piorou a situação, porque apesar de acrescentar o Quit Pay no draft, que também não vai jogar contra os Ravens porque ele machucou, a gente não tem conseguido gerar pressão. No último jogo até gerou um pouco de pressão, mas foi menos do que a gente gostaria. Quem teve mais sacks no jogo foi o Kemoko Turay,
que é um cara que não se desenvolveu ainda. A gente ainda está esperando o cara que poderia ser um bom jogador ali para ajudar na pressão adversária. Não estamos conseguindo ir bem. Até conseguimos algumas jogadas interessantes. O Tyquan Lewis teve um baita tackle para perda de jardas, mas tá muito abaixo a nossa defesa. Provavelmente o único ponto positivo ali é o Buckner. E se a gente conseguir pressionar um pouquinho o Lamar, talvez a gente consiga algo bom. Só que quando você passa para o segundo nível, ele tem depois Ari Franklin, Darius Leonard, o Kerry, que não estão conseguindo corresponder também, nem contra o jogo corrido e nem contra o jogo de passe. Do que eu vejo dessa defesa, vai ser extremamente complicado parar o Lamar e parar o jogo corrido. Então, apesar dos números em alguns momentos dizerem outra coisa, eu acho que vai ser um jogo muito, muito, muito difícil para parar os Ravens, sabe? As jardas corridas cedidas ali seria um valor mediano, né? Mas vai ser muito difícil. E aí, quando o Lamar tiver tempo suficiente, porque a nossa linha defensiva não vai conseguir pressionar praticamente, e ele conseguir encontrar os caras, vai ser mais complicado ainda, porque a secundária tem ido muito mal. E você ainda tem desfalques, então é muito cara reserva jogando, que também não tem um bom nível. Os titulares não estão bem, os reservas menos ainda. Então, eu acho que esses números que até que a gente observou ali antes da gravação são até um pouquinho mentirosos do ponto de vista do que a gente vê em campo, né? Antes de passar pro Gélio, eu gostaria de dizer que eu vou adotar esse adjetivo pra vida, arredio. Vou começar a tratar o Lamar Jackson desse jeito também, gostei. Eu perdi a palavra e a primeira que me veio na cabeça foi essa. Eu acho que nem sei se é correto, vou até procurar aqui. Não, mas não importa, eu gostei, eu vou carregar essa pra vida. Vai lá, Gélio. Se você puder só expandir um pouquinho no quais são os problemas que a secundária está tendo, né? Que tem jogadores talentosos, né? O Xavier Rhodes fez uma boa temporada ano passado. Como é que está o status do Rock assim? Ele deve voltar? O Kenny Moore é um bom jogador também. Qual é o panorama nesse sentido? Bom, o Rhodes, ele também machucou. Tá até chato de repetir isso, porque praticamente todo mundo que a gente tá falando aqui machucou em algum momento antes do início da temporada, né? Mas o Rhodes, de fato, fez uma ótima temporada na temporada passada, vindo de provavelmente sendo o pior corner na temporada anterior na liga. Ele fez uma temporada muito boa e deu esperanças pra gente. Era um cara que a gente não tinha esperança nenhuma de jogar bem, afinal de contas o histórico não falava a favor dele, o histórico recente na época, né? E aí ele voltou agora, depois da lesão, perdeu os primeiros jogos e quando voltou muito mal. Muito mal. O Parker, se eu não me engano, queimou ele completamente nos jogos. Ele tá voltando dessa lesão, não tá jogando bem. O Rock, por incrível que pareça, ele é um cara extremamente criticado pela torcida por ter sido uma escolha alta de segunda rodada e não tá rendendo bem. Ele vinha fazendo uma temporada sólida, só que também machucou, então a gente não tem certeza ainda se ele vai conseguir jogar contra os Ravens ou não. E aí você tem um nome positivo da secundária, é o Julian Blackmon, que é um safety que foi escolhido na terceira rodada na temporada passada e vem jogando bem. Apesar dele estar sendo extremamente acionado esse ano, está tendo muitos tackles, porque constantemente os caras têm chegado ali, seja no jogo corrido, seja com passes na parte de campo que ele joga, que ele está atuando. Então ele é o ponto positivo. Mas o Kyrie Willis, por exemplo, que é o titular, também não deve jogar contra os Ravens. Eu estou até aguardando o reporte das lesões essa semana, dos treinos, que eu até procurei aqui e não encontrei antes da gravação. Mas o Kyrie Willis também não está bem. Ele foi queimado em 2 touchdowns dos Seahawks no primeiro jogo. Então, assim, é uma secundária que não tem muitos nomes. Tem alguns talentos pontuais. Mas mesmo o Kenny Moore, que é um dos melhores jogadores do time e um dos ótimos corners que a gente tem na liga, não tem jogado bem. E você vê a defesa do Colts mandando mais blitz que o normal. Não era uma defesa que mandava muitas blitz, mas está mandando mais ainda do que a temporada passada, ainda que seja relativamente pouco em relação a alguns times. Se eu não me engano, os Ravens são o time que mais manda blitz, né? Aí vocês podem confirmar para mim se é isso mesmo ou não. Eu não sei como que tá nessa temporada. Eu sei que pode ter uma discrepância por conta do jogo contra os Chiefs, que foi o jogo onde eles menos mandaram blitz, mas ainda assim o Don Martindale é um dos técnicos mais agressivos nesse sentido. Eu acredito, eu não tenho números de cabeça agora, mas eu acredito que é assim. Então, assim, os Ravens eram dos times que mais manda blitz, né? E o Colts era um dos que menos mandava blitz temporada passada. Se não era o que menos mandava, era dentro ali daquele top 3. E aí, nessa temporada, apesar de ainda relativamente não ser tanto, comparado com os demais times na liga,
é um time que tem mandado muita blitz. O Eberflus tem feito muito isso. E em diversos momentos o nosso time está exposto contra o passe, porque na maioria das vezes a blitz não surte efeito. Então a tua secundária vai sofrer demais. E aí você vê o Kyren Willis perdendo o jogo também, por conta de lesão. Aí entrou o Andrew Sendejo, que chegou um contrato baratinho ali como free agency. Então, assim, tem alguns nomes interessantes. Mas no jogo contra os Titans, por exemplo, o Chester Rogers, que é um wide receiver bem mediano, digamos assim, no máximo mediano, que a gente conhece muito bem, que jogou nos Colts, queimou o Kenny Moore com muita facilidade um dos touchdowns, entendeu? Então tem muita coisa errada, não tá encaixando legal a defesa. Um pouco dos jogadores também dizem isso, e alguns jornalistas que comentam sobre o time lá em Indianápolis, que parece que a defesa perdeu aquela energia que eles jogavam antes, perdeu aquela agressividade que eles tinham, isso tanto no front seven quanto mesmo na secundária. E então, assim, a secundária vai sofrer bastante. Por exemplo, se você colocar o Marquise Brown em cima de qualquer que seja o corner ou qualquer que seja o safety ali na nossa secundária, com certeza ele vai se sair bem, porque o Colts não consegue pressionar. O Lamar consegue sair da pressão. Então ele vai conseguir ter tempo, provavelmente, para lançar essa bola lá no fundo, e é certeza de que ele vai conseguir algumas big plays nesse jogo. Então, assim, é um setor que já não tinha muita profundidade, é uma das principais críticas que a gente faz à gestão do time também, e com os poucos jogadores bons, ou machucados, ou jogando muito mal, é até complicado de ter alguma esperança. Então, quando eu vejo esses números que o Cleberton apresentou, de estar ali pelo menos mediano, uma defesa pelo menos mediana na temporada em termos de jardas cedidas por jogo e pontos por jogo, é até surpreendente, porque eu olho e penso assim, caramba, tem muita defesa ruim então, porque a nossa está realmente muito mal na temporada. Bom, se não tiver mais nenhuma observação, acho que a gente pode ir para os finalmente. E aí, Carol, vestindo agora o seu manto clubista, eu queria que você destacasse um matchup para ficar de olho nesse jogo e finalizasse com o seu palpite de placar e uma bold. Vai lá. Cara, eu acho que com relação ao matchup importante, eu acho que a gente até comentou bastante sobre isso, que é a questão do jogo corrido. A linha ofensiva conseguir ser minimamente decente para deixar o Taylor correr, alimentar bastante o Taylor e deixar ele correr com a bola no jogo. Ele fez um bom jogo contra os Dolphins. Eu não espero que a defesa dos Ravens seja do mesmo nível da defesa dos Dolphins, obviamente, mas eu acho que o matchup mais importante vai ser a linha ofensiva conseguir abrir espaço para ele e dar o mínimo de tempo possível para o Wentz. Então a linha ofensiva vai ser extremamente importante ali nesse jogo. A bold, cara, bom, eu vou até pegar a ideia do que o GL falou ali e vou apostar que o Michael Pittman vai ser o jogador com mais jardas aí, com touchdown nesse jogo. É bold mesmo, tá? Porque eu não acredito que isso vai acontecer, mas quem sabe. E o placar, cara, eu acho que a gente não deve passar dos 17 pontos nesse jogo e os Ravens provavelmente vão fazer mais de 30 aí. Eu tô sendo bem pessimista pra esse jogo, né? Olha, conhecendo alguns membros aqui da Casa do Corvo, eu acho que, assim, pessimismo aqui é uma virtude. Tá no lugar certo, né? Esse tipo de comentário é um absurdo. Só pago o preço. Ai. Vou ter que começar a acompanhar, então, pra ver se eu tô em sintonia com esse pessimismo. Porque, assim, desculpa, eu não sei como vocês são de pessimismo aqui, mas não tem como o torcedor do Colts ver uma temporada como tá sendo atual e ficar otimista. Não dá. Começou 0-3, ganhou um jogo que era ou ganhar, ou se não ganhasse, podia abraçar o tank. Então, assim, o otimismo tá passando longe mesmo, né? Vai ser o duelo dos pessimistas. É porque quando a gente começa a fazer os planejamentos para pré-temporada, vai fazendo podcast de off-season e tudo mais, aí começa o ouvinte a falar, nossa, vocês estão muito pessimistas, não sei o que, o Baltimore Ravens vai fazer só isso e não sei o que, e aí a gente fica com essa pecha de pessimista, não sei porquê. Mas é aquilo, a gente espera o pior, o que vier de melhor é lucro, né? Pelo menos a gente não se decepciona muito. Não, eu já desisti de criar expectativa. Expectativa 0. O que vier daí pra frente, vamos abraçar. Eu mesmo, assim, pra esse jogo, eu tô com dó do Wentz. Eu acho que, coitado. Eu anotei aqui um dado que acabou que eu nem falei durante a gravação, mas o Wentz, considerando os números dos 3 primeiros jogos, ele tava no ritmo pra ser pressionado em 261 snaps e pra sofrer um hit em 165 vezes nessa temporada, considerando a média dos 3 primeiros jogos.
Então, assim, como que eu vou ser otimista com um negócio desses, entendeu? Coitado, é difícil. É difícil. Eu temo pela vida dele nesse jogo contra os Ravens. Eu temo pela vida dele. Deus do céu, saiu de Filadélfia, onde tava apanhando pra caramba, pra cá em Indianápolis pra apanhar mais ainda, tadinho. Coitado, ele é meio azarado também, né? Uhum. Ele é meio azarado com isso. Vai lá, Gelli. Então, palpite de placar. Vou de 31-13 pro Ravens. Eu acho que o desempenho do Colts nessas primeiras semanas, de fato, não inspira nenhuma confiança. Acho que o Ravens conseguiu já dar uma ajustada e esse é o tipo de jogo que tem que sair uma vitória. Sabe? Voltando para casa depois de uma sequência de jogos fora, recolocou a temporada no rumo depois do começo ruim na semana 1 contra o Raiders. Agora é hora de pegar e seguir para uma sequência prolongada de vitórias, né? Aproveitar que vai ter uma série de jogos em casa, começando agora com o Colts. Então esse é o meu palpite de placar. De bold, eu tenho ela em duas partes. Primeiro, o Lamar Jackson vai passar para pelo menos 3 touchdowns, então como eu apostei em 31 pontos, no máximo 4, né? 3 ou 4. E a nossa defesa vai ter pelo menos 5 sacks. Só 5 sacks? Pelo menos 5. Não. Tipo assim, pode botar pelo menos uns 7 ou 8 aí, cara. Assim, pessimismo. E otimismo pra vocês, né? Como o Gelli roubou a minha bold, vamos lá. Eu vou chutar um placar de 31-17 pro Baltimore Ravens nesse jogo. É Monday Night, o Lamar Jackson tem brilhado em prime time. Aquele jogo contra o Raiders em Las Vegas, por enquanto a gente pode considerar um ponto fora da curva disso. Eu tô com a Carol, eu quero ver esse duelo do jogo corrido do Indianapolis Colts contra a nossa DL. Vamos ver como que a gente vai conseguir fechar esse jogo corrido. Lembrando que contra o ataque terrestre adversário, o Baltimore Ravens é a 7ª melhor defesa até aqui, se eu não me engano. E uma bold, já que o Gelli roubou o que eu ia falar, eu vou surfar em cima dessa previsão e falar que serão 3 sacks do Odafe vai fazer bastante visita ao backfield do Indianapolis Colts nesse jogo. E é isso, ficamos por aqui. Carol, muito obrigado mesmo por você ter topado participar aqui com a gente. Muito obrigado pelas informações, pelos comentários. A gente fica muito feliz da sua presença aqui. E o microfone é seu. Faça o seu jabá. Bom, cara, eu agradeço muito o convite, a lembrança. Como eu falei com você até quando a gente estava combinando essa questão da participação, tem muito tempo que eu tô fora aí da produção de conteúdo sobre o Colts e, no geral, de podcast, né? Digamos que eu aposentei aí, mas, de qualquer forma, eu agradeço muito o seu convite, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Peço desculpas se eu acabei falando sem querer alguma besteira com relação aos Ravens, que particularmente não é um time que eu tenho assistido tanto assim nessa temporada, mas é isso, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso time, agradeço também as perguntas e a conversa com o Gelli, e é isso, o que precisar a gente está aí. Eu não faço mais parte, mas ouçam o podcast Colts Brasil, acompanhem também o perfil do Hostel BR, o Potros Brasil, Colts Brasil com Z, Colts Brasil com S, todas as páginas do Colts. Eu sei que a torcida dos Ravens não tem exatamente muito carinho, né, pelos Colts e pela torcida dos Colts no Brasil, mas fica aí a dica também para acompanhar o trabalho do pessoal, que é bastante legal, bastante interessante. E novamente agradeço, queria desejar um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, conforme você ouvinte estiver ouvindo, e até a próxima oportunidade, quem sabe a gente se encontra em algum outro episódio também. Valeu, galera. É isso aí, e também, João, muito obrigado aí pela participação, muito obrigado aí pela presença, e como sempre, tamo junto. É isso, tamo junto. Semana que vem estamos aí de volta para repercutir esse jogo e para fazer o preview de mais uma semana. E é isso, e você, ouvinte, também muito obrigado por ter escutado até aqui. E como já lhe falou, a gente volta semana que vem para falar sobre esse jogo, para falar sobre Monday Night Football, Baltimore Ravens e Indianapolis Colts. Então, ficamos por aqui e até mais.